E aí, pessoal, firme e forte, tá? Vamos finalizar agora os elementos do ato, tá? Além disso, a gente ainda tem que falar ainda tem muita coisa para falar de ato administrativo, tá? Elementos é só o começo, tá bom? Então, para finalizar, o último elemento é o objeto, tá? O objeto, gente, é o efeito jurídico que o ato administrativo vai exercer, tá? Inclusive, tem alguns doutrinadores que falam que o objeto é o ato em si. Então, por exemplo, um ato de desapropriação é a própria desapropriação. Tá? Um ato de expedição de alvará é o próprio, né, o objeto é o próprio alvará, certo? Um ato de concessão de licença o objeto é a própria licença. Então, o objeto pode ser definido assim, tá? É o ato em si, tá bom? Mas, na verdade, o ideal é você entender o efeito jurídico do ato, certo? Então, a desapropriação, né, o ato de desapropriação, o objeto é a desapropriação em si. Vamos lá, vamos desapropriar. Pronto. É a execução do ato, tá bom? Então, esse é o objeto, né? Por isso que alguns falam em conteúdo. Qual é o conteúdo do ato? Né? É o ato em si, beleza? Então, vamos anotar isso aí. Então, gente, o objeto é o efeito jurídico produzido pelo ato, tá? Ou seja, lembra que a gente falou lá no começo o conceito de ato administrativo? Né? Ato administrativo é a manifestação unilateral de vontade da administração pública que faz o quê? Que cria, que extingue, que modifica. Ou seja, o objeto do ato é o que se cria, o que se extingue, o que se modifica, tá? Né? E etc. Tá certo? Ou então, como eu falei, gente, é o próprio ato em si. É o próprio ato em si, tá bom? E aqui tem uma coisa, ó, o objeto ele pode ser vinculado ou discricionário. Então, o objeto vai ser vinculado nos atos vinculados e vai ser discricionário nos atos vinculados, tá? Olha para mim, ó. Pera aí rapidinho. Vou tomar café. E aí, concurseiro tem que tomar café, tá? E aí, por isso que depois que a gente entra no serviço público, a gente tá tudo viciado em café já, né? Tomou tanto café estudando para concurso, né? Que depois, aí já era, tá? Aí a gente só vai cuidando da gastrite, né? Vamos lá, gente, ó. Nos atos vinculados, o objeto é vinculado, tá? Então, preencher os requisitos para a concessão do ato, a concessão do ato em si é vinculado, tá? Como é na licença gestante, por exemplo, tá? No ato discricionário, o objeto, a concessão do objeto, dá ou não dá o objeto, é discricionário, tá? Que é o caso que eu falei, por exemplo, a autorização para porte de arma. Porte de arma é discricionário. Conceder ou não a administração pública aqui é que sabe se deve ou não deve, tá bom? E a mesma coisa, né? A licença para tratar de assuntos particulares, né? Preencher os requisitos, mesmo assim, dar o objeto, você dá o conteúdo, dá o ato, é discricionário. Dá ou não dá, tá? Depende da administração pública, ela vai analisar a oportunidade de conveniência para ver se dá ou não dá o ato, tá bom? Quem mais precisa saber? Vício de objeto, ou seja, aí o objeto foi errado, tá? Não era o objeto que era para ser editado, tá? Não era aquele ato que era para ser editado, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá para o slide. O vício de objeto vai acontecer quando ele é proibido por lei ou diverso do legal, tá? Isso aqui é uma situação, ó. É aquele ato, é que o objeto ele é proibido por lei ou então é diverso do que a lei prevê, tá? Tem a situação ainda do objeto impossível.
Objeto impossível, inclusive, por exemplo, o cara que, vamos fazer uma desapropriação de terra lá na Lua, né? Não dá para fazer isso, tá? Tá certo? Proibido por lei ou diverso do legal, uma situação, olha só. Por exemplo, os estatutos geralmente prevêem que o servidor ele pode ser suspenso por até 90 dias. E aí, olha, a suspensão é um objeto possível, mas aí é até 90. Se eu suspendo por 120 dias, por exemplo, pronto, já não é é o diverso do legal. A lei só prevê até 90, você está ultrapassando. Então o objeto aí tem um vício, tá? A licença em si está certa. Desculpa, a licença, ó. A suspensão em si está certa, mas era só até 90, não era 120. Mesma coisa, vamos multar o estabelecimento. A multa em si é discricionária, tá? Aí a lei fala assim, olha, pode multar com valor de R$ 500 até 50 mil. E aí pega multa em 100 mil. Não, comenta errado, tá bom? Então o objeto tem um vício aí não dá para convalidar, não. Nesse caso aqui, óbvio, né, vai ter que anular e fazer um novo ato, tá? Então esse vício de objeto não é convalidável, beleza? Vamos até anotar isso aí, tá? Então esses vícios aqui, ó, eles não são convalidáveis. Certo? Existem alguns objetos que a gente chama de objeto acidental. O que, que é isso? É o encargo, o termo e a condição, tá? Olha para mim, ó. Objeto acidental por quê? Porque pode ter ou não ter, tá? Então existem algumas situações, né, do encargo. O encargo, gente, é quando você, por exemplo, vou fazer uma doação de terreno. Olha, nós vamos. Acontece, inclusive, eu tô em São Luís, tá? Aqui, por exemplo, né, teve uma ação do Estado que foi o Adote um Casarão. Como é que funcionava isso? Eles passavam os casarões aqui do centro histórico, que muitos estavam em deterioração, né, estavam caindo mesmo. E aí o Estado falou assim: olha, eu te passo esse casarão, e aí eu vou te dar um encargo. Ou seja, é um objeto, né, eu vou estar cedendo, é uma cessão temporária, eu vou estar cedendo esse casarão para você, desde que você faça uma reforma nele. Ou seja, uma cessão é onerosa, porque existe o que a gente chama de aluguel social, eles vão pagar só um valor bem abaixo do mercado, mas com a condição de restaurar e de manter aquele casarão. Ou seja, qual é o ato? O ato é de cessão. Eu vou estar cedendo, né? Eu vou estar autorizando que você use. Mas eu tenho um encargo. Qual é o encargo? Você vai ter que reformar esse casarão, tá? Pode também ter um termo. O que seria um termo? Olha, eu vou autorização, permissão de uso de bem público. Eu vou permitir que você use esse bem público, ou então autorização. Autorização acho que é mais encaixa melhor aqui, ó. Olha, eu vou permitir que você, vou te dar uma autorização para que você utilize uma praça pública para poder fazer um evento, que pode até ser de interesse social, né? Vamos fazer aqui uma reunião e prestar diversos serviços públicos, tá? O próprio bairro organiza isso daí e aí pede para o município e o município autoriza. Não, você pode, mas é só de tal dia até tal dia. Ou seja, eu tenho um termo, tá? Eu dou o objeto, que é a autorização, mas você só pode utilizar de tal dia até tal dia. Então eu tenho um termo, tá? Então nós temos o encargo, tá? Que é essa situação que eu vou te dar alguma condição para você exercer esse objeto, tá? Vamos anotar, vamos anotar. Então, o encargo, gente, é alguma condição, é uma obrigação. Rapidinho, gente, ó. Vou tomar um café. No café esfria não presta, né? O encargo, gente, então, é alguma obrigação, alguma condição, né, um ônus que a administração pública passa para o particular, tá? É um ônus imposto ao destinatário do ato, tá? E aí o exemplo que eu dei, gente, para vocês foi o exemplo dos casarões aqui de São Luís, né? Essa cessão de uso, olha, desde que você reforme esse casarão, tá? É uma situação. O termo, gente, é quando há prazo.
E esse prazo aqui pode ser de início ou de término. Então fala assim, olha, você pode usar a praça a partir de tal dia, ou então até tal dia, ou então tem os dois, né? Olha, de tal dia a tal dia, tá? Então perceba que aqui nessa situação há um evento futuro e certo. É certo. Olha, você vai usar a praça, por exemplo, lá do dia 10 de outubro até o dia, sei lá, 15 de outubro, entendeu? Tem um evento certo aqui, tá? É futuro, mas é certo. É diferente da condição. A condição, gente, é um evento futuro e incerto, tá? Na situação, por exemplo, ó, o Estado ele se compromete a dar bolsas de estudo para determinados estudantes, desde que eles tenham notas acima de 7, entendeu? Então, é para mim, ó, como é que funciona a condição? O Estado fala assim, olha, nós vamos dar bolsa de estudo para determinados alunos, né, que tenham renda baixa e que tenham, durante o ano, notas acima de 7. Ou seja, é um futuro, é um evento futuro, mas é incerto. Porque pode ser que o aluno tire 6. Pronto, se ele tirou 6, perdeu o objeto, perdeu o ato. Entenderam? Essa é a diferença do termo e da condição. O termo é um evento futuro e certo. A condição é um evento futuro e incerto. Pode ser que nunca aconteça. Pode ser que nunca aconteça. Tá? Tem outra situação, por exemplo, olha, o Estado fala assim, eu vou destinar algum maquinário pesado para o município desde que ocorra enchente. Nas situações de enchente, né, que, olha, o índice pluviométrico foi acima de tanto. Nesses casos bem aí, o Estado vai ceder alguns maquinários para o município. E se nunca tiver enchente? Então nunca vai ter o ato. Tá? Então é um evento futuro incerto. Pode ser que faça o ato e no dia seguinte chova. Tá bom? Não dá para ter certeza, tá? Então essa é a diferença. Beleza? Tá? Então vamos resolver algumas questões aqui para a gente fixar essa parte dos elementos do ato administrativo, tá? Vamos lá para o slide. Vamos lá. A incompetência é um vício que pode comprometer os atos administrativos, sendo caracterizada quando o ato não se incluir entre as atribuições legais do agente que praticou. Pronto. Tá certinho. Tá? Gente, olha, qualquer dúvida aí, vocês podem comentar aí embaixo, tá? Rapidinho, toma café. Vamos lá, próxima questão, ó. Um dos importantes conceitos relacionados ao ato administrativo é a competência. Beleza. Que pode ser definida nessa matéria como poder-dever, lembra? A competência é obrigatória, né? Por isso que é dever também. Atribuído a determinado agente público para praticar certo ato administrativo. Uma das características da competência é que ela é irrenunciável, né? A não ser em alguns casos. Que caso é esse? Um desses casos diz que um agente pode chamar para si a competência de outro. Então aqui nós temos o agente A e o agente B. A competência está no agente B e o agente A pega e chama para si essa competência. O nome disso é avocação. Tá? Próxima. A auxiliar de necrópsia da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Maria, está lotada em posto regional de Polícia Técnica e Científica no interior do Estado. Durante a madrugada, Maria, única policial de plantão, recepcionou de policiais militares um cadáver feminino para fins de perícia. Para adiantar o trabalho, mesmo não havendo naquele momento qualquer perito no órgão, Maria fez exame pericial, além de emitir e assinar sozinha o ato de exame cadavérico, né? Agindo em sentido contrário ao que dispõe as normas aplicadas às atribuições do cargo, ou seja, ela foi contra as atribuições do cargo. Ou seja, aqui o que teve o vício de quê? Atribuição, gente. Atribuição está relacionada a qual elemento? A competência. Ela não era competente para fazer isso. Ah, veio um texto enorme, né? Você fica logo com medo, né? Questão tranquila. Vamos lá. O revestimento exteriorizador do ato administrativo normal é a escrita, embora exista ato constitucionado em ordem verbais e até mesmo sinais convencionais. Esse requisito, esse elemento, que elemento é esse? É a forma.
Em regra é escrito, mas pode ser por gesto, pode ser por outras coisas. Vamos lá. Sobre os elementos do ato administrativo, indica a alternativa correta. O ato administrativo deve ser editado por agente público competente. E a competência é considerada prorrogável? Não, é improrrogável. Irrenunciável? Não, é irrenunciável. Exatamente o contrário, né? Vamos lá. A finalidade do ato administrativo pode ser conceituada como uma situação de fato que permite a atuação. Situação de fato, gente, não é finalidade. É o quê? É o motivo. É o quê? Desculpa, é o porquê, tá? O motivo do ato administrativo relaciona-se diretamente com o atendimento do interesse público. É considerado pela doutrina como elemento vinculado do ato. Primeiramente, motivo não é vinculado. E segundo, o atendimento do interesse público é o quê? É a finalidade. É a finalidade geral. Tá errado. O objeto é o conteúdo do ato administrativo e pode ser classificado como determinado, discricionário ou determinado, vinculado. Tá? Certinho? O professor parece estar certo, mas vamos ver o resto. Se um ato administrativo é considerado como perfeito, automaticamente ele é considerado como válido e eficaz? Não, não é automaticamente. Tá? Ele pode ser inválido e eficaz ou pode ser válido e ineficaz. Tá? A gente vai ver isso aqui lá na frente, tá bom? Então, é a letra D. Tá? Discricionariedade e vinculação. Olha para mim. Gente, mais uma vez, tá? Ficou com dúvida? Pergunta aqui embaixo, tá? Que o mais rápido possível vou tentar responder. Beleza? Discricionariedade e vinculação. Esse assunto aqui, gente, na verdade, a gente vai precisar dele para diversos assuntos do direito administrativo, tá? A gente vê isso lá em poderes, né? Tem o poder vinculado e o poder discricionário, tá bom? Eu preciso entender isso aqui para entender de controle da administração pública, tá? Então, discricionariedade e vinculação está relacionado a diversos tipos de assuntos, tá? Inclusive, vai estudar Estatuto do Servidor, por exemplo, você tem que saber isso aqui. Vai estudar licitação, você tem que saber isso aqui, tá? Porque tem atos que são vinculados e atos que são discricionários dentro desses assuntos. Então a gente tem que se conhecer. Então vamos lá, eu vou tentar, né, fazer com que você tenha uma noção geral aqui, porque realmente, assim, não é difícil de explicar, mas tem gente que tem dificuldade de entender, tá? Então eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível para você, tá? Vamos lá, ó. Discricionariedade, gente, é quando a lei fala assim, olha, eu tenho aconteceu alguma coisa, pressuposto fático, e aí escolher a consequência jurídica cabe ao agente público. Ele pode ou não pode, né, a depender dele, né, aí ele vai fazer uma análise que a gente chama de juízo de oportunidade e conveniência, ele pode ou não conceder, pode ou não editar o ato. Tá? O exemplo mais comum, por exemplo, é o caso de quando um agente da vigilância sanitária, por exemplo, está fazendo, por exemplo, um agente da vigilância sanitária chegou no estabelecimento, né, no restaurante, por exemplo, e aí foi fazer uma fiscalização. Nessa fiscalização, constata lá que, olha, tem alguns alimentos aqui que estão vencidos, né, tem normas de higiene não estão sendo atendidas na cozinha, enfim, ele constatou isso daí. Aí ele vai lá na lei. O que a lei fala nesse caso? Olha, a lei fala que se o agente de vigilância sanitária constatar alguma coisa, ele pode dar uma advertência, ele pode dar uma multa, ele pode apreender os bens e ele pode interditar o estabelecimento. Tá? Então deu várias opções para ele. Ou seja, a gente tem o pressuposto fático. Qual é o pressuposto fático? Ele encontrou alimento vencido, ele encontrou as condições da cozinha não estavam adequadas, tá? Não tinha o saneamento adequado. Então tem o pressuposto fático. Qual é a consequência jurídica? Aí ele pode escolher. Então, como ele pode escolher, então a lei deu essa opção para ele. A escolha é ele que sabe. Ele vai fazer um juízo de oportunidade e de conveniência. Olha, qual é o mais oportuno aqui? Qual é o mais conveniente eu fazer aqui? Tá? Inclusive aqui, né, a jurisprudência fala que ele vai ter que analisar, dentro dessa análise, ele vai ter que utilizar dois princípios, que é o princípio da razoabilidade e o princípio da proporcionalidade. Então, se ele achar assim, rapaz, eu já vim aqui uma vez, não é a primeira vez.
Então eu não vou dar uma advertência. Da outra vez eu dei só uma advertência e apreendi os bens. Não, amigo, essa é a segunda vez. É a segunda vez em menos de um ano. Então agora eu vou multar, tá? Vou apreender os bens e vou aplicar uma multa. Multa de quanto? Aí a lei fala assim, olha, a multa pode ser de R$ 500 a R$ 50.000. Então ele vai analisar, olha, não foi pouco alimento, né? As normas de higiene aqui não, também não foi uma coisa exorbitante, então eu vou aplicar uma multa aqui de R$ 5.000. Pronto, beleza? Então ele está escolhendo. Tem a situação também, né, que existe o pressuposto fático, e aí dar ou não a consequência, só existe uma consequência. Só uma. Nesse caso que eu falei do agente de vigilância sanitária, são várias consequências, né? Existe a situação que é só uma. Tá? É assim, ó, por exemplo, a licença para tratar de assuntos particulares. Preencheu os requisitos? É estável? É. Solicitou? Sim. Dar ou não a licença, ou seja, só tem um objeto. Né? Na primeira situação, eu tenho escolha de vários objetos. Nessa agora, eu tenho só um objeto. Mas dar ou não, aí o agente, né, o gestor público novamente vai fazer uma análise de oportunidade e conveniência. Por exemplo, olha, rapaz, eu não posso te dar isso aqui, cara. Nós temos só 5 pessoas, tem 2 que estão de férias, tem uma que está gestante que vai já sair de licença. Se eu te der essa licença, eu vou ficar só com um servidor. Então, né, não é conveniente eu te dar essa licença, então eu vou negar. Tá bom? Tem uma outra situação, né, que a doutrina fala, que é quando a gente tem o que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados. Por exemplo, o que é boa-fé? O que é interesse público? Então, a gente vai ter que fazer uma análise, primeiramente, para saber se tem ou não tem boa-fé, se tem ou não tem interesse público. Ah, o interesse público foi preenchido? Foi. Aí a consequência pode ser vinculada ao discricionário. Mas a análise desses que a gente chama de conceitos jurídicos indeterminados, analisar se encaixa ou não, aí é discricionário. Tá? Então, por exemplo, conduta escandalosa. O que é conduta escandalosa? Então, por exemplo, tem gente que conduta escandalosa para quem é mais conservador é você simplesmente, né, dar em cima da menina, né? Sei lá, né? Começar a paquerar com uma colega de trabalho, pronto, isso aí é conduta escandalosa. Mas tem gente que entende que não, né? Que é mais liberal, fala assim, não, isso aí é só, né? Isso é normal. Isso acontece em qualquer lugar. E conduta escandalosa, por exemplo, se você praticar sexo dentro do órgão, né? Tá bom? Então, encaixar ou não uma conduta como sendo escandalosa, há discricionariedade. Mas a consequência, ela pode ser vinculada ou discricionária. Tá? E o que é vincular? Vinculado é o seguinte, olha, tem um pressuposto fático, obrigatoriamente tem que ter uma consequência jurídica. Ou seja, não há margem de atuação. Se aconteceu isso aqui, é obrigado a dar. Por exemplo, você vai tirar a carteira de motorista. O que a lei diz? Ah, você tem que fazer o curso teórico, o curso prático, passar na prova teórica, passar na prova prática. Passou em tudo isso aqui, a administração pública tem que dar a tua carteira. Não tem que negar nada, não. Tá? Ou seja, é vinculado. Preencher os requisitos é vinculado. É obrigado a dar. Tá? Tem diversas licenças que são assim também. Tá certo? Por exemplo, o servidor público preencheu os requisitos para tirar licença. Por exemplo, tem uma licença que tem alguns estatutos que tem, né? Que é a licença prêmio por assiduidade. Né? No âmbito federal ela não existe mais. Mas no estado, né, alguns estados ela tem, né? Alguns municípios ela ainda tem. Preencher os requisitos para tirar a licença prêmio por assiduidade, aí você, opa, agora eu tenho direito a gozar. Tá? Mas o momento de gozar pode ser que tenha alguma discricionariedade. Rapaz, não goza agora não, porque né, tem um monte de gente aqui. Tá? Então, resumindo, discricionário é quando há margem de atuação para o agente público, tá? Para escolher o que? O motivo e o objeto. Vinculação é quando não há margem de atuação. A lei já dá o pressuposto fático e a consequência jurídica daquele fato. Tá? Na discricionariedade, não. Existe o pressuposto fático e a escolha da consequência cabe ao gestor. Então, ele tem liberdade para atuar. Beleza? Deu para entender, gente? Ficou com dúvida? Pergunta aqui. Mas vamos anotar de qualquer forma. Vamos lá, ó. Primeiro, um ato vinculado. Rapidinho, terminar meu café, tá? Esfriou. Vamos lá. Um ato vinculado, gente, é quando não há margem de atuação
da administração pública. Alguns doutrinadores não colocam isso aqui, que não há, não. Eles falam assim, ó, é quando não há ou quando a margem é mínima, tá? Mas para a prova você vai levar isso aqui, ó, é quando não há margem de atuação para a administração pública, tá? Ou seja, a lei prevê o único comportamento possível, tá? É diferente do ato discricionário, isso aqui é o vinculado. No ato discricionário, botar assim, ó, quando a lei dá margem para a atuação da administração pública, tá? Dá margem para quê? Para análise do motivo e para escolha do objeto, tá? Por isso que a gente fala que o motivo e o objeto, eles são discricionários no ato discricionário, tá bom? E os demais elementos continuam sendo vinculados, tá? E aí, ela vai fazer isso aqui, gente, a partir de, ó, análise do objeto, como é que ele vai analisar o objeto e como é que vai analisar o motivo e como é que vai escolher o objeto. Isso aqui vai fazer a partir de um juízo de oportunidade e conveniência. É oportuno editar esse ato? É conveniente editar esse ato? Inclusive, o conjunto desses dois aqui, ó, de oportunidade e conveniência, é o que a gente chama de mérito administrativo, tá? Isso aqui eu vou ver daqui a pouco, tá bom? E aí, como eu falei, também há discricionariedade. Vou botar aqui, ó. Quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados, tá? Como, por exemplo, né, a tal da boa-fé, né, o tal do interesse público. Então, ó, vai para mim, ó. Então, analisar se há ou não há boa-fé, analisar se tem ou não tem interesse público, isso aí é discricionário. Agora, a consequência, há interesse público? Há. Então, qual é a consequência disso? Aí vai depender. A consequência pode ser discricionária ou pode ser vinculada, mas a análise desses conceitos jurídicos determinados é discricionário. Deu pra entender? Tá? E aí, pra gente finalizar, gente, ó, discricionariedade e vinculação em relação aos elementos do ato, tá? A gente vai ter que saber quais elementos são vinculados e quais elementos são discricionários, tá? Eu fiz essa tabelinha aqui para vocês, a gente vai preencher ele agora, vamos lá. Então, gente, ó, no ato vinculado, a gente tem os elementos, né? No ato vinculado, todos os elementos são vinculados, tá? Então, a competência é vinculado, a finalidade é vinculada, a forma é vinculada, o motivo é vinculado
e o objeto também é vinculado. E no ato discricionário, a competência é vinculada. Pessoal, eu não estou entendendo isso aí, calma, gente. Ó. Competência vinculada, estou falando o seguinte: mesmo no ato discricionário, vai ter que observar a competência prevista na lei. Não existe opção, não existe uma análise, é ou não é competente. Não existe isso não, tá? Mesma coisa a finalidade, também é vinculada. A forma, aí, vou colocar assim, ó, vinculada, mas eu vou colocar um asterisco. Por que esse asterisco aqui, ó? Esse asterisco, vou colocar aqui embaixo, ó, porque alguns autores entendem ser discricionário. Tá? E aí nós temos um motivo, aí aqui o motivo é discricionário e o objeto também é discricionário. Tá? Então pronto, a gente tem que saber isso daqui, tá? O que é vinculado e o que é discricionário, né? Cada elemento, de vez em quando isso daqui cai, tá? Aí você pega essa tabelinha, né? Tenta lembrar sempre dela. E aí a gente tem que saber o que é o mérito administrativo. Vamos lá, olha para mim. Como eu falei ainda agora, tá? O mérito administrativo, gente, é o juízo de oportunidade e conveniência para saber se edita ou não o ato. Isso aí é na escolha, na hora de analisar o motivo e de escolher, e de escolher o objeto. Analisar o motivo, escolher o objeto, faz uma análise faz um juízo de oportunidade e conveniência. É a hora de fazer? É conveniente fazer? Então a gente edita. Óbvio que o mérito administrativo só existe no ato discricionário, tá? Então vamos anotar. Então, o mérito administrativo é o juízo de oportunidade e conveniência para avaliar o motivo e escolher o objeto. Tá? E como eu falei, é somente em atos discricionários. E outra coisa que tem que saber, gente, é como é que é feito esse controle de mérito, tá? Olha para mim, ó. Pensa assim, a lei deu ao agente público a possibilidade de escolher. Ou seja, é a lei quem está dando. Então passou para o agente público essa responsabilidade. Olha, você é quem escolhe, você é quem sabe. Então, perceba que é uma atividade tipicamente administrativa. Por isso é que o judiciário ele não pode substituir essa análise do mérito, né? Não pode substituir o agente público nessa análise do mérito. Tá? Porque foi a lei que deu para o agente público. Olha, meu amigo, você que sabe. Escolhe aí que você é que tem a vivência, você que sabe o que está acontecendo, você que tem a experiência, tá? Você que tem a competência para fazer isso. Então não pode um judiciário substituir o agente público nessa análise de mérito. Então só pode fazer o controle do mérito para saber se é ou não é oportuno, se é ou não é conveniente, como é que se faz a avaliação do motivo, qual é a escolha do objeto. Só quem pode fazer isso é a própria administração pública. Tá bom? Beleza? Não pode ser feito pelo judiciário, tá? Então vamos anotar. Então, quem vai fazer o controle de mérito é somente a administração pública. E aí eu vou colocar aqui de outra cor o judiciário
não realiza controle de mérito, tá? O que o judiciário pode fazer, é analisar a razoabilidade e a proporcionalidade do ato, tá bom? Ou seja, esses dois princípios aqui, na verdade, tá? Eles funcionam como limites. Vou até botar de outra cor aqui, ó. Funcionam como limites da discricionariedade. Tá? Eu achei que com exemplo vai ficar mais fácil para vocês. Ó, olha para mim, ó. Então, o judiciário não pode substituir o mérito. Então, se a lei falou assim, olha, você, agente da vigilância sanitária, se você perceber que há lá alguma infração, você pode multar. A multa é de 500 a 5 mil reais, a 50 mil reais, tá? Beleza. Aí, quando a gente vai lá, é a primeira vez. Encontrou pouca coisa, e aí ele pega e dá uma multa de 50 mil. Ué, que absurdo. Não foi proporcional. O ato está completamente desproporcional ao fato. E aí o juiz, né, o judiciário, ele pode fazer essa análise. Tá? O que ele não pode fazer é, por exemplo, revogar a multa. Não, continua tendo a multa. Mas ele pode falar assim, olha, a multa ela foi desproporcional. Fixo a multa em 500 reais, em 1.000 reais. Deu para entender? Então faz uma análise de proporcionalidade, porque aqui, na verdade, está falando de análise de legitimidade. Porque esse ato, ele ultrapassou um princípio. Ele feriu um princípio, que é o princípio da proporcionalidade. Tá? Como ele feriu esse princípio, o judiciário ele pode interferir. Mas ele queria fazer, eu não vou revogar a multa. Eu vou só baixar o valor da multa. Tá bom? Vou deixar ela proporcional ao dano. Tá? Então, é isso que o judiciário pode fazer. Ele não pode substituir o agente público na análise do mérito. Isso ele não pode fazer nunca. Tá? Várias decisões do STF, do STJ falando a mesma coisa. O juiz, o judiciário, não pode substituir o agente público na análise do mérito. Beleza? Tá? Finalizamos aqui, tá? Porque eu quis estender um pouquinho mais esse bloco para a gente finalizar essa parte de discricionalidade e vinculação, que no próximo bloco já tem outra coisa, tá bom? No próximo bloco a gente já vai falar sobre outro assunto ainda dentro de ato administrativo, beleza? Então, até o próximo bloco.